tranquilo. Eu tenho que sobreviver. Agora os caras fazem um drama porque tomou um não. Pô, eu li uma vez, há muito tempo atrás, 10, 15 anos atrás, uma entrevista acho que era o New York Times, não sei o que, online, e o cara falando, o cara que escreveu falando, pô, a gente tá começando, e hoje em dia é verdade, mas na época tava começando, a gente tá começando uma cultura, sacou? Que ninguém fala não, que na escola ninguém repete, que tudo é aceitável e tudo mais, não sei o quê. Essa pessoa, essa criança que vira adolescente, que vira adulto, que vai na escola, depois vai na faculdade, não tem o não e sempre passa, sacou? E não tem uma cobrança e tudo mais, esse mesmo cara chegou no mercado de trabalho, sacou? Ele não consegue sobreviver, porque ele vai achar que todo mundo tem que ouvir a ele e dar o emprego a ele. Ele vai em 20 empresas, levam não, ele fica frustrado em casa, em vez de continuar, porque ele nunca teve, exatamente, porque ele nunca teve dificuldades até ali. E aí ele fala, não, você não está capacitado, eu não gosto do que você está falando, eu não concordo com você. E ele toma aquele choque, sacou? E aí, Mas voltando às academias, então. E aí, o que eu faço? Então como o jiu-jitsu, para mim, é essa história de tudo junto, tenho aula sem kimono, tenho aula de kimono, né? Que é diferente. Mas nas minhas aulas sem kimono e minha aula de kimono, às vezes eu faço taparia. É tapa, não soco pra não machucar, tapa. Às vezes na aula de kimono eu boto a luva no cara, essa luva grande de boxe, e ele vai te bater até tu bater ele pra baixo e controlar, entendeu? É uma vez por semana, é self-defense. Vai ensinar de gravata. Aquelas defesas todas que a gente aprendeu, que tem que continuar. Então, eu acho que o jiu-jitsu tradicional tem que continuar. Eu sei que tem escolas que é só competição. O cara vem, treina, faz o berimbolo, não sei o que e tal, e tá bom pra caramba. Só que esse cara, ele tá muito bom pra competição, vai ser campeão mundial, que seja, ganhar um monte de medalha, mas ele não tá preparado pra uma situação real, mas tá preparado pra sair com a namorada dele e ter 3 caras, sacou, no beco escuro, e ele vai ter que... Como é que tu vai se dar com isso? Você pode correr. Eu sempre falo pros caras, correr nunca foi vergonha pra ninguém. Sacou? Se você vê que não vai dar, se você vê que o cara tá armado, vê que o negócio tá ruim, sai fora. Mas, sacou? É um tipo de defesa pessoal. Mas se você não pode correr, o que vai acontecer? Você vai ter que enfrentar. Só que tu não tá preparado. Porque aí você acha que, pô, vai segurar aqui, que não vale isso, que tu vai botar a mão pra baixo, o cara vai te dar um soco na cara. Entendeu? Então, não só falando que, sacou, tem que aprender, mas na real, você tem que saber uma coisa no todo. Sacou? Se você souber só uma partezinha, sacou? Vai fazer uma pizza. Só sabe como botar o queijo. Mas não sabe fazer a massa, não sabe fazer nada mais, sacou? A pizza vai ficar uma merda. Entendeu? É verdade. É um sanduíche de queijo, não é uma pizza. Né? E quando nasceu a... Como começa a expandir? As pessoas falam, foi muito orgânico, mas como começa não, a segunda? Aí eu cheguei, como eu contei no começo, eu cheguei, né, era o único cara dando aula e tudo mais, veio um monte de gente treinar, depois chegou mais o Bruno, Marcelo, mais outra galera, e começou a espalhar, mais os australianos começaram a ficar grandes. O que aconteceu? Aí os meus alunos, né, começaram a pegar faixa e tudo mais, e foi meu aluno de Rockdale. Ele acho que era faixa azul ou roxa, ele falou, pô, ele já fazia uma outra arte marcial, falou, pô, posso abrir uma academia? Gostaria de uma academia. Então eu falei, pô, boa ideia, vamos abrir lá. Aí abriu, aí o outro aluno já abriu, então foi muito, como eu falo, orgânico, foi muito com o aluno, né? Na época não tinha franchise. Tudo com aluno. Não tinha essa coisa. Meus alunos pegavam uma faixa, nem precisava ser faixa preta, mas ficava sob minha supervisão. Ir lá dar seminário, ir lá conversar, ir lá fazer. Eles continuam treinando comigo. Continuam treinando contigo. Aí começaram a ganhar faixa. Então, primeiro foi faixa azul. Aí o Brad, esse também, que tinha academia, que eu comecei a dar aula lá no começo, ele também já tinha lá, a gente abriu uma outra lá. Na real, ele foi o primeiro. Porque ele já tinha lá, quando eu abri em Bondi, a gente fez root lá também. Ele foi o primeiro, ele era faixa azul. Aí depois o cara de Rockdale, depois o outro e tal. Então começou muito orgânico. Aí teve 2 alunos que mudaram para Puff, sacou? Abriu a academia lá, aí eu fui lá, já comecei. Então, quer dizer, com a divulgação da federação e tudo mais, e os caras treinando comigo, fazendo seminário, às vezes o cara fazia o seminário, pô, eu gostaria de tal. A gente abriu uma academia. Eu nunca fiz franchise, cara. Isso foi engraçado, porque como eu cresci muito orgânico nessa época, né? Então o contrato de franchise, sacou? Não tinha. Tanto que eu acho que eu admiro muito a Barra Gracie, porque foi a primeira e a exponencial. E eu ouvi falar que a Barra Gracie, eles se basearam num cara de karatê nos Estados Unidos, que anda de helicóptero, que tem mansão, que é o mesmo sistema, sacou? Que ele faz aquele mesmo sistema de currículo. É muito bom. Entendi. Sacou? Carlinhos Gracie, pô, ele merece um crédito enorme, cara, por ter organizado o jiu-jitsu no mundo. Sacou? Era a Federação do Rio de Janeiro, que era o Gracie e depois o Robson Gracie, que eram os presidentes e tal. E depois ele pegou ali em 93, quando ele fez o primeiro campeonato brasileiro, e botou as regras, organizou, e depois fez a Federação Internacional. Ele merece muito crédito por ter organizado o jiu-jitsu que a gente conhece hoje. Sim. A gente ter regras e tudo mais. Mas, e daí, sacou? Cresceu. E também o negócio de franchise e tudo mais. A Gracie Barra hoje é a maior academia do mundo, o número de franchise. Mas tem aliança, tem várias outras. E virou muito business, sacou? Eu não fui
eu já sou, vamos dizer que eu sou old school, então essa parte de franchise e tudo mais não foi muito a minha coisa. Eu tinha um agreement, sacou? E os caras afiliados e pagavam taxas, mesma coisa de franchise, só não era organizado. Claro. Mas, então, na época, eu tive 3 academias em Perth, tinha uma em Canberra, tinha 11 em Sydney. O que aconteceu foi quando o Covid veio, destruiu quase tudo da Roots, aqui na Austrália, sacou? Eu perdi 2, perdi a de Natal, que era a minha principal na época, né? E eu tinha de Brookvale, que é no Warringah Mall, lá dentro do shopping, do Westfield. Agora eu tô fora, saí ano passado que acabou o contrato. Mas o Covid veio e quebrou umas 4, 5. Sacou? A galera quebrou mesmo, sacou? Aí depois, quando a gente saiu, teve 4 academias que saíram, só que porque a gente aí eu quis fazer o franchise, os caras não concordaram, entendeu? Aí Saíram. Então eu perdi, a gente tinha 11, eu perdi 2 que eram minhas, sacou? Outras, acho que 4 quebraram, 4 ou 5 quebraram. Não, 4 quebraram, perdi 2, 4 quebraram e 4 saíram ou 5 saíram, sacou? Aí eu fiquei só em Brookvale. Agora a gente tem uma em Queensland, a gente tá abrindo outra aqui em Sydney em breve. Na Coreia não aconteceu. Na Coreia eles continuaram, porque na Coreia o Covid... Como começou na Coreia? Não, começou quando eu estava em Mondai, acho que foi em 2004, 2005. Em Mondai, e veio um coreano estudar, né? Fazer esses negócios de estudo, não intercâmbio, mas fazer o estudo aqui, estudar inglês e tal. Em Bondi Junction, chama Academia em Bondi. E ele já treinava, acho que ele treinava Muay Thai, alguma coisa lá. E ouviu falar, eu gostava de artes marciais e veio treinar comigo, o Joe. E aí começou a treinar, ficou 2 anos aqui estudando, treinando comigo, pegou a faixa azul e tudo mais, voltou pra Coreia. Aí um dia me liguei de lá, Paulo, queria abrir uma academia aqui na Coreia, começar o jiu-jitsu na Coreia, o que você acha? Já tinha um cara lá, não sei, Joseph Franklin, alguma coisa Franklin, que é um americano que começou o jiu-jitsu lá, que trouxe o jiu-jitsu pra lá, já era bem grande. E o Joe, esse aluno meu, falou, eu quero abrir uma academia aqui, o que você acha? Vamos abrir uma filial na Coreia? Falei, vamos fazer. Aí fui lá, a gente abriu a academia, e desde então ele começou a dar aula, eu me leva lá todo ano, ele voltou pra cá 2 anos mais, trouxe um outro coreano, que é o Munsu, que também abriu outra academia lá, e pegou a faixa azul comigo, aí o Joe já era roxa, e começou o trabalho lá, faz campeonatos lá e me leva lá todo ano. Então eu faço seminário lá e cada ano ele, tem essa academia até. E também a mesma coisa, os alunos dele começaram a crescer e agora estamos com 20 lá. Mas lá eles não fecharam, lá fechou uma no Covid. Uma. Caraca. Eles conseguiram segurar, sacou? Um abraço pra galera da Coreia aí. Galera casca grossa. E casca grossa que nem eu já, muito casca grossa. Agora a gente teve um faixa marrom campeão europeu, no último europeu, de lá da Coreia. Teve, acho que no Masters também teve um faixa preta. Sacou? Eles vieram lutar aqui o Pan Pacífico agora 5 ou 6 deles vieram no último Pan Pacífico ano passado. E eu conheci eles, inclusive esse faixa marrom, acho que ficou em segundo aqui. Bom, meu irmão, os caras estão, sacou? Samurai também. Inclusive, uma história da Coreia. Quando eu fui lá a primeira vez, a gente foi visitar os castelos, né? É igual o Japão, só que contra o alfabeto, né? Então tu vê aqueles, né, muita imagem, sacou? Muito negócio escrito na rua, aquelas reloginhas e tal. E eu perguntei pro Jô, mas me diz uma coisa, vocês não tiveram samurais, cara? Porque o Japão é tão relacionado, a Coreia e o Japão estão ali, só atravessar ali aquele estreito ali. E eu falei, mas o que aconteceu? Não tinha samurai na Coreia? Porque eu sei, vejo que vocês são um povo lutador e tal, casca grossa. Muito bom judô, inventaram o taekwondo, muito bom também, que é o esporte número 1 lá, né? E ele falou, não, Paulo, o que aconteceu foi o seguinte, na época, inclusive um dos maiores samurais japoneses é coreano, sacou? Que mudou pra lá, que saiu da Coreia e foi pro Japão. Esqueci o nome dele, mas é um dos maiores lá, uns conhecidos. E ele falou, não, a gente optou pelos livros. Eu falei, como assim? A gente, em vez de ir pra arte marcial, em vez de ir pra guerra, a gente optou pelos livros. Então o pessoal optou mais por estudar e aprender do que brigar. Enquanto o Japão estava brigando, e o Japão invadiu a Coreia 2 vezes, eu acho, ou 3. E foram chutados para fora. Aí eu falei, mas então vocês não gostam de japonês? Ele falou, não. Apesar de um grande samurai japonês ser coreano. Mas então foi interessante, porque eu falei, mas como assim? Não, a gente optou por estudar e crescer o país e tudo mais, em vez de ficar brigando e tal. É legal. Outro caminho, né? Outro caminho. Outro caminho. Mas a minha mentalidade, cara, interessante a mentalidade demais, é parecida. A mentalidade tipo de fazer, tanto que Samsung e esses carros e vários outros produtos, né? Muito competitivo lá dentro. Muito. Esse menino que trouxe a faixa vermelha e branca, ele falou, cara, lá é muito absurdo. Acho que se não for primeiro, segundo na sua sala de aula, você não tem trabalho. É igual o Japão, na faculdade, você não tem trabalho. Mesmo esquema, mesma coisa. Inclusive os castelos antigos, o telhado dos castelos, tudo muito igualzinho. Japonês, igualzinho. Tudo parecido. Eu falei, meu irmão, vocês são igual.
Falou, mais ou menos. Ele não gosta. Né? É igual Uruguai e Argentina. A gente fala, pô... A gente fala pastelhano, mas não é... Aí foi isso, a gente fez... Aí, pô, a Ruth cresceu, deu uma diminuída depois do Covid, a gente perdeu umas academias, mas tá aí, cara. E, pô, e também uma coisa que mudou muito... Acho que esse Covid mudou muita gente, né? Apesar da parte financeira, a parte foi pesado para todo mundo, mas mudou a mentalidade de muita gente, que na Austrália, principalmente, eu acho, porque tu teve tempo para ficar em casa. Tu tava aqui no Covid? Não, eu saí uma semana antes de fechar o portão. Tu saiu antes do Covid? Pô, no Covid... Eu passei o ano lá na Argentina. Sim. Que não podia sair na rua, que ia Muita preso. gente fez isso. Aí a gente ficou lá dentro da casa com todo mundo. Ficou dentro com o meu sogro, com a minha sogra, com outra família da minha Sim. A mulher, cunhada, ia todo mundo junto. A gente ficou um ano inteiro junto. É isso que eu ia te falar. Eu acho que o Covid mudou, apesar de ter tido um efeito muito ruim na economia e tudo mais, ainda continua se recuperando até hoje. Muita gente morreu, muita gente se suicidou, muita gente quebrou. Mas eu acho que recuperou muito desse lado social, do lado do contato das pessoas. Do lado de, pô, peraí. Eu não posso trabalhar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não, peraí. Mas trabalho não é tudo. Trouxe muito... Eu acho que vou te falar a humanidade em geral, porque foi um efeito mundial, né? Uma crise mundial, no caso. E, pô, trouxe muita gente para ver que, porra, não é só dinheiro, não é só o business. Você consegue sobreviver. Pô, é duro. Porque não tinha como ganhar dinheiro mais. Mas é precioso, né? Precioso. Você aquelas relações com a tua família, só com o tempo com tuas crianças, ou com teus sogros, com teus entes queridos, só com o pessoal ali. E, porra, isso aí, cara, mudou muita gente. Só que tu viu que teve muita gente que saiu de cidade grande e foi para outra cidade. Saiu fora. E muito também as companhias grandes, tipo bancos e seguradores e tal, mudaram o jeito que vieram os empregados, sacou? Pode trabalhar de casa, você pode fazer essa coisa, você tem a mesma produtividade fazendo de casa do que fazendo trabalho, vamos regular as horas, vamos cuidar um pouquinho mais da parte de saúde mental e física das pessoas, né? Então, eu acho que o Covid, cara, foi uma coisa ruim de um lado, lógico, a doença e a parte econômica, mas do outro lado, se você olhar para o lado positivo, foi uma coisa boa. Sacou? Te trouxe deixou para refletir. Sacou? Às vezes eu ia... Sacou? Com o vídeo eu pegava onda todo dia, bom pra caralho. Mas, pô, eu refletia, como que é importante eu ficar com meus filhos? Meus filhos brincavam na rua todo dia. Sacou? Aquele negócio que a gente tava falando, que a gente brincava na rua, andar de bicicleta e fazer coisa e fazer bagunça. Meu irmão, meu moleque vinha em casa pra comer e voltava pra rua. De noite tinha que chamar, molecada, pra casa, cara. Durante o Covid. Na época do Covid. Porque tava todas as crianças sem aula, tava todo mundo na rua, tava todo mundo brincando, só que tava todo mundo... Pô, então foi uma coisa desse lado social e o lado afetivo, foi foi muito bom. E não adianta, a gente que treina jiu-jitsu, a gente sempre vai conseguir buscar o lado bom das coisas. Exato. Por pior que seja, não adianta. Eu sei que a galera em casa, de repente, fica, pô, os caras estão falando coisa boa do Covid, isso vai ser pra vida toda, só vai entender se tu treina. A maioria que tá vendo treina, né? Mas se tu não treina, tu não vai entender mesmo. A gente vai ver o lado positivo de tudo, sempre, o tempo todo, copo meio cheio, porque é assim, o esporte leva a nossa cabeça a ficar exatamente, assim. Né? Tu acostuma, pô, tá aquele monstro em cima de tu te matando ali, tu tá só esperando um pouquinho, que, pô, vou esperar, não vou dar meu braço, vou sair. Tu volta pra casa, um dia tu apanha pra todo mundo e tu tem que encontrar um lado positivo daquele treino, não tem jeito. Pô, vai no acúmulo dos anos, a cabeça muda mesmo. Qual é o lado positivo? Pô, tem que aprender a me defender. Não pode deixar aquele braço ali, não pode deixar. E aí isso exatamente. Aí tu tá numa situação horrível, sacou? Lá no fim do mundo, sacou? No meio de tsunami, pendurado na árvore. Eu falo, vou ficar nessa árvore aqui até acabar. Senão um dia vai baixar. E aí, quando eu baixar, eu vou sair daqui. Aí tu vai falar que a árvore foi boa. Exatamente. A relação que eu desenvolvi com aquela árvore, tu vai conseguir achar alguma coisa. Não tem jeito. Tu vai agradecer a Deus que botou uma árvore na tua vida. Exato. Não, tá certo. Exatamente. Esse que é a mentalidade, né? E quando o cara descobre isso, pô, aí vem o ritual. O ritual da faixa azul, que normalmente é a fachada, eu dou pouca fachada dos outros faixas. Mas faixa azul é aquela faixa ali que tu passou de ser o cara que, pô, não sabe nada, sabe um pouquinho. Então, tu teve aquele ritual ali de como é que fala? Passagem, né? Passou de ser que nem tem nas tribos antigas e tudo mais. Passou de criança para homem. Agora tu é o cara. Agora passou. Agora, passei a fase mais difícil. Qualquer coisa agora é lucro. E aí mistura tudo, né? Aí vem tudo que você falou. Aí que vem o jiu-jitsu. E é o jiu-jitsu mesmo. Esse que é o jiu-jitsu. Porque, então, a mentalidade nas academias não é que tem que ser casca grossa. Ninguém às vezes me confunde, sacou? Às vezes eu sei que tem gente que fala, pô, é casca grossa, quer saber de brigar, e porrada, não sei o quê, ou desculpa. Meu irmão, você tem que cascorar. Ou vai cascorar por bem, ou vai cascorar por mal. Ou vai por amor, ou vai pela dor. Não tem outro jeito.
nessa vida não tem. Talvez quando tu morrer, tu vai lá pro paraíso, tem outro jeito. Sacou? Mas aqui, brother, ou é por amor ou é pela dor. Eu falo pros caras, meu irmão, ou você vai aprender aqui, sacou? Que a gente tá te ensinando e te fazendo não sei o quê. Às vezes o cara vai te amassar a tua cara, vai aprender pelo amor que a gente tá te ensinando, ou tu vai aprender pelo amor que o cara vai fazer na maldade lá fora. Então, sacou? Decide o que você quer. Você vai ter que aprender, não tem jeito. Se não vai aprender agora, vai aprender na próxima, sacou? Não é? E, com certeza, tenho duas coisas que eu quero perguntar. Primeiro é se a filho e tal, tudo isso foi construído aqui na Austrália? Esposa, tudo isso? Ou veio do Brasil com filho já? Não, eu vim com a minha namorada na época, só que o brasileiro, a gente veio, naquela época a gente foi pra Bali, chegou aqui, a gente casou, ficamos anos juntos, não tivemos filho, e aí a gente separou, aí eu fiquei um tempo solteiro e tudo mais, aí conheci a mãe dos meus filhos, né? A gente ficou junto. Brasileira? Não, holandesa. Holandesa. Conheci aqui na Austrália já, eu já estava aqui, eu cheguei em 2000, com a minha namorada na época, fiquei com ela até 2008, 2009, aí separei, aí conheci a mãe dos meus filhos, né? Em 2009, 2010. Aí o primeiro nasceu em 2010, o Atse, o segundo nasceu, o Thor, nasceu em 2012. Atlas e Thor? Atse, sorry. Atse, A-T-Z-E, Atse. Atse. É um nome lá da Holanda, lá do norte, lá também. E significa águia, né? Mas é um nome antigo que não tem mais muito. Dos Vikings, ali, daquela época dos Vikings, daquela área, porque ela é da região norte da Holanda, que é onde tinha os Vikings, né, os Vikings. E então foi Atse, que era o nome forte de lá, e o segundo é Thor, que é o Thor, o deus do trovão, né? Que também é de lá. Os quatro tem os dois, e olha só, os dois têm 4 letras, que eu queria um nome forte e curto, e um nasceu no ano do dragão, e o outro nasceu no ano do tigre. O ano do tigre foi 2010, que o Atse nasceu. O ano do dragão foi 2000, não porque eu queria, mas coincidência, vamos dizer, né? O destino, 2012. E conversando sobre isso, e o Jô, que é o meu aluno na Coreia, né? Falou, pô, Atse, ano do tigre. E Thor, ano do dragão. E aí eu falei, e eu lá, isso é uma coisa oriental, né? Uma coisa, eu olhando, a gente foi visitar o castelo, o Palácio do Imperador, sacou? Na época, né? Que agora é ponto turístico, e tem o trono do imperador. Em todos os desenhos que você vê, tem um tigre na direita e um dragão na esquerda. Sacou? Do trono. Aí, tigre, né? Tigre do lado direito do trono e o dragão do lado esquerdo do trono do imperador. Na maioria dos reinos asiáticos, sacou? Japão, China, a Coreia. E o John me falou, porra, eu falando que hoje eu tenho um tigre e tem um dragão. Ele falou, não, esses são os protetores do reino, sacou? Os protetores do trono e do imperador. E aqui, ó, tem o Atse, que eu fiz tatuagem, o nome. E aqui tem Thor. E aqui tem Thor. Cadê? Thor, aqui, ó. Legal, Thor. Então, pô, eu botei. Porra, e consegui, eu tatuei. Foi muito maneiro. E aí, e eles nasceram, então. E aí a segunda mulher, holandesa, nasceram os 2 moleques. Qual o nome dela? Linka. Nasceu os 2 Ela moleques. fala português? Não. E aí nasceu os 2 moleques. Aí depois dos dois. Eles nasceram, fiquei com ela até 2015, 2016. Aí separei. E agora estou com a minha mulher atual. Não tive meu filho, mas estou com a minha mulher atual, que pega onda também. E é professora de yoga, a Shannon. Shannon. E é australiana. Australiana. E agora acho que eu vou ficar, né? Depois de 3 tentativas, acho que a terceira deu certo.